A paz do Senhor! Estamos de volta para mais uma EBD Live. Preparativos para a conquista. A lição de hoje, você pode acompanhar comigo aí. Na lição, após de fazermos agora essa pequena oração, ok? Dejanilson Silva, seja bem-vindo. Vão chegando aí, sejam bem-vindos. A irmã Irene Soares, a paz do Senhor, pastor Luan. Ô, meu querido, um dia eu chego lá, viu? Deus te abençoe, essa irmã é uma benção. Sejam bem-vindos, vamos lá, vamos orar para iniciar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar em Tua presença, para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Senhor, abre nossas mentes para que venhamos compreender os Teus mistérios, entender e pôr em prática para a glória do Teu nome. O Senhor vive e reina para sempre. Muito obrigado, Jesus. Desde já agradeço, pois sei que Tu és fiel. Em nome de Jesus, amém e amém. 6 pessoas já na visualização. Brenda Souza, seja bem-vinda, minha querida mestre. Que é isso, meu querido Batera? Você que é mestre aí, aprendi muito com você. E ainda o povo tá chegando, então vamos lá. Quem tem aí a lição da revista, né? Lição 3 do segundo trimestre dos jovens da EBD, revista CPAD, né? Tradicional Assembleia de Deus. Como tema hoje, preparativos para a conquista. O texto do dia diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Está em Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Olá. A síntese diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Não estranhe que eu estou olhando muito aqui para a tela, porque eu estou abrindo aqui a lição na tela mesmo do celular. Então, está um pouco improvisado hoje, mas está dando certo. Temos aqui alguns objetivos. Mostrar quais os preparativos que Josué determinou para a conquista, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente, mas reconhecer que sem a intervenção divina não será. Demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Temos esses 3 objetivos. O texto bíblico, quem quiser abrir a sua Bíblia juntamente comigo aí, aqui na review que estiver acompanhando, está no livro de Josué, no capítulo 2, verso do 1 ao 9, verso 1, quer dizer, 1, verso 9, verso 11, 23 e 24. Então abra a sua Bíblia aí junto conosco para acompanhar. Você pode acompanhar também na lição. Repetindo, estou aqui olhando diretamente na tela, que a lição está aberta aqui na tela, porque eu não tenho esse material em mãos, mas está dando certo. Desde já, envie a mensagem para um amigo, vamos juntos aprender. Se for compartilhar, aconselho que não abra a sala, né? Porque os comentários que forem para a sala não vai me aparecer aqui. E eu acho interessante todos participarem aqui, para que, se houver dúvida, eu consiga sanar as dúvidas, ok? Meu primo Bruno comentou: boa noite, primo, que Deus te abençoe. Amém, meu querido. Então, o texto bíblico, Josué capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23, 24, diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Verso 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, versículo 24, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Glória a Deus. Esse é o texto base para nós hoje discorremos essa lição. Se tiver aí muito rápido, pode comentar. Se tiver alguma dúvida no decorrer da aula, pode comentar, que estamos aqui para isso mesmo. A aula, o objetivo é que vocês aprendam. Então, toda e qualquer dúvida, pode comentar aí, que eu vou tentar ajudá-las, ok? 5 pessoas já na visualização, muito obrigado. Então vamos partir para a introdução agora da revista. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornava-se a realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Glória a Deus para sempre. Deus te bendiga. Amém. Graças. A lição passada, que foi na semana passada, né, que eu juntamente com o meu querido Ismael, discorremos sobre a mudança de poder, né, vamos dizer assim, né, a mudança de liderança. Moisés agora passa a liderança para Josué, e Josué tem essa difícil missão de agora assumir a liderança de milhões de pessoas para a conquista da Terra Prometida. Então a lição de hoje é a continuação da lição passada, onde vimos a mudança de liderança, e agora vamos ver a conquista, como se deu a conquista da terra de Jericó. O interessante que eu já vi alguém falando que já era a Terra Prometida, mas deixa eu ver aqui. Só fala da conquista. Então, a conquista aqui que vai se dar não vai ser da Terra Prometida, ou seja, a terra de Canaã, né? Vai ser aqui a vitória de Jericó, onde Josué e Caleb, deixa eu só ver aqui, para não ocorrer erros, tá? Só um minuto. Discurso final, morte de Moisés. Isso mesmo. Então, na lição passada, vimos que Moisés ele conseguiu ver de longe a Terra Prometida, mas Deus falou que ele não iria entrar. Então, passou a liderança do seu povo para Josué, onde Josué agora seria o chefe e quem juntamente com o povo entraria e conquistaria a terra. Então vamos para o primeiro tópico
dessa conquista. Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Tá em Josué capítulo 1, versículo do 10 ao 18. Primeiro subtópico diz assim: provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino, Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Continuando, Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Versículo 11. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Jesus precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Então, já na primeira lição que podemos aqui absorver e aprendermos, Emerson Davi, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu querido. É que quando Deus ele comissiona alguém, ele escolhe alguém, ele capacita, sem dúvida alguma. Não é o fato de ele só capacitar os escolhidos. Ele escolhe as pessoas capacitadas. Mas também para isso, as pessoas capacitadas precisam de ajuda. Como temos um exemplo muito forte, o exemplo do apóstolo Paulo. O cara era letrado, doutor em leis, muito bom, mas ele precisava de ajuda, ele precisava de auxiliares. Então ele teve vários auxiliares. Com Josué não foi diferente. O próprio Deus mandou ele ter força, mandou ele ser forte, corajoso, mas ele precisava de ajuda também. Então, Deus ele levanta pessoas para ajudar Josué. Quando Deus chama alguém, Deus escolhe alguém, ele com certeza ele dá os meios para aquela pessoa conseguir avançar, conseguir conquistando. Então, com Josué não foi diferente. Ele comissionou pessoas para assim também ajudar a Josué nessa grande conquista. O segundo subtópico, convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Terceiro subtópico, seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres. Todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia em um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte de guerra. Então, do que adianta termos um grande exército, termos um bom número de pessoas do nosso lado, vamos dizer assim, entre aspas, mas se essas pessoas não caminham junto com você? O próprio Jesus, nos evangelhos, ele declara que quem não é por nós é contra nós. Quem conosco não ajunta, fica espalhando. Então, o povo tinha que mostrar também fidelidade ao líder, que não adianta dizer que está do lado, mas na ação fazer tudo ao contrário. Então, eles
precisavam mostrar também a fidelidade com seu novo líder. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Está em Josué capítulo 1, 16 ao 18. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus, versículo 7, e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si, verso 18. Então, tudo o que Josué precisava já estava acontecendo. A aprovação de Deus, segundo a aprovação do povo. Pense, a terra prometida foi uma promessa de Deus aos patriarcas, resultado da bondade divina. Ponto importante, a herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Então, Deus ele tem o desejo ardente, vamos dizer assim, usando a nossa linguagem humana, né? A comparação dos desejos humanos. Então, Deus tem esse desejo de conquistar as pessoas, de salvar, de mudar a vida das pessoas. Mas se ele não vê na pessoa esse desejo, então Deus ele não vai forçar ninguém a nada. Deus tem que ver nessa pessoa esse desejo também de mudança. Então, quando Deus percebe que o povo estava querendo agora a conquista da terra, porque anteriormente estavam com medo, seus pais, seus corações foram inflamados, isso foi passando anos e anos, por isso que demoraram tanto para entrar na terra prometida, porque a geração incrédula morreram todas, escaparam só apenas Josué e Caleb. Quando eles declaram esse total apoio, no caso eles tomaram uma atitude, né, de se mostrar que estavam desejosos a entrar na terra prometida. Então foi aí que Deus começou a agir em favor deles. O segundo tópico diz os espias. Josué 2, do 1 ao 24. Primeiro subtópico, enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim, e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Então, já sanando a minha própria dúvida no início aqui da aula sobre Jericó e Canaã ser a mesma coisa, já comprovamos que é a mesma coisa, tá? Esta conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Então, vamos aprender que quando Josué manda os espias, não é desconfiando da palavra de Deus, mandando ele ser forte e corajoso. Não. Josué agora, como um grande estrategista, ele não pode também, por Deus entregar a terra nas mãos dele, ele não pode ser um suicida, né? Vamos dizer assim, como tem o texto conhecido, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não é que eu vou chegar lá de mão para trás, dizendo que a terra é minha e vai ser ponto final, não. Teve que usar estratégias. Então, Josué, como um grande estrategista, ele envia 2 espias, no caso, 2 espiãos, para agora ver toda a região, onde é que fica isso, onde é que fica aquilo, para que eles não tenham agora uma missão suicida, né? Entrar de qualquer jeito e findar milhares morrendo, algo que poderia ser muito trágico. Segundo subtópico, os espias são descobertos. Eita, meu Deus. Vamos lá, vamos entrar agora numa dramatização. Quem gosta aí de assistir novela, perde de ler a Bíblia, porque a Bíblia, o que tem de dramatização, de ação, de romance, é o que a Bíblia mais tem.
Então, não perca tempo com novela, viu? Perca tempo em ler a Bíblia. Maxwell Rocha, seja bem-vindo. O povo está chegando por aí. Vamos lá. Segundo subtópico do tópico 2. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 quilômetros. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite, foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Desculpa. Tenho certeza que você já tem ouvido esse nome, Raabe, e vocês vão ver agora onde foi que ela surgiu, né? Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Essa parte aqui é interessante porque estavam perseguindo os espias para matar mesmo, não era para outra coisa, outro fim. Poderiam interrogá-los, poderia torturá-los para eles falarem alguma coisa, mas a finalidade seria matá-los. E quando eles se verem agora sem saída, aparece uma mulher que se tornaria agora muito importante para a história até do próprio rei Davi, que posteriormente é a mesma descendência do nosso rei Jesus. Então essa mulher se tornou muito importante porque dela veio os reis, consequentemente o nosso Jesus. Então, a dúvida que muitos têm aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença dele, salvando suas vidas. Muitas pessoas querem usar essa história de Raabe para explicar ou até mesmo esconder as suas mentiras. Porque Raabe, ela mentiu, ela escondeu os homens dizendo que não sabiam onde eles estavam. E assim Deus deu grande vitória. Mas como assim? Através da mentira Deus deu vitória? Então precisamos entender esse ponto para que não fique interrogações aí, a ponto das pessoas querem agora usar de mentiras, usar de erros, para dizer que Deus opera através do erro ou através da mentira. Então, mais na frente vai se falar mais um pouco. Então, mais na frente, vou detalhar mais um pouco sobre isso. Então, a princípio, não vá nessa em dizer que Raabe mentiu e se deu bem, vamos também mentir para nos dar bem, né? Claro que não. Então, continuando, o terceiro subtópico. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Ela declara, né? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Está em Josué capítulo 12, versículo 9. Ela ainda acrescentou, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Josué 12, versículo 11. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento à fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós e em ninguém há mais ânimo. Josué capítulo 2, versículo 9. Então, além daquela mulher acolher os 2 espias, e justamente o motivo que ela acolheu foi acreditar que existia um Deus, que o Deus dos hebreus era o único Deus verdadeiro, porque a trajetória dos hebreus, desde o Egito até chegarem lá próximo a Jericó, foi de grandes milagres. A travessia do Mar Vermelho, a providência dos pães no deserto, então tudo isso era notório na região, todos conheciam a história de Israel, dos hebreus. Então essa mulher ela passou a acreditar no Deus dos hebreus.
a ponto dela agora fortalecer os espias estavam encurralados, a ponto de serem mortos. Mas essa mulher, essa improvável mulher, uma prostituta, uma mulher largada pela sociedade, ao acreditar em Deus, a sua vida foi mudada. Já começo a aplicar nos nossos dias: a quem ninguém dá nada, a quem ninguém dá valor algum, quando essa pessoa passa a acreditar em Deus, coloca um ponto final no seu passado e procura viver uma vida nova com Deus, as coisas mudam, com certeza. Claro que para melhor. Então, essa mulher, ela pôs um ponto final no seu passado e agora começou a viver com Cristo. Deixa eu continuar, porque não é pregação, senão eu me empolgo aqui. Pense, se Deus já tinha prometido a vitória na luta contra Jericó, então por qual motivo Josué enviou espias a Jericó? Eu comentei sobre isso, mas o autor aqui vai dar um ponto importante. O líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Isso é prudência, mas também manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo. Então, como já falei, repetindo em breves palavras, Josué precisava mandar espias por estratégia, senão se tornaria uma missão suicida. Então, precisava ter cautela em sua missão. Já vamos aqui partir para o tópico 3. Já o tópico 3 e o tópico final. Bem rápido, hein? Mas espero que tenham compreendido. O objetivo da aula não é me alongar, não é ficar aqui conversando, a ponto de cansá-los. O objetivo é que vocês entendam a palavra, o que quer dizer essa palavra para nós, o que tem a ver conosco. Então essa é a intenção das aulas, ok? Jusileide Ferreira, minha querida, seja bem-vinda. Estamos partindo aqui para o final da aula. Você que está acompanhando aí, Larissa, pergunta aí, minha filha. Fique à vontade, viu? Pode perguntar. Quem está chegando agora, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês se situarem. Estou ministrando a aula da EBD do segundo trimestre desse ano, dos jovens, só que um pouco atrasado, né? Mas estamos na terceira lição dos jovens do segundo trimestre desse ano, como o tema Preparativos para a Conquista, a continuação do 2, claro, onde Moisés passa a liderança para Josué, que eram os preparativos para a conquista, onde de fato essa lição se inicia, preparativos para a conquista, e até agora falei da confiança do povo para com a liderança de Josué, e o envio dos espias e a providência de Deus, né, para salvar a vida dos espias através de uma ex-prostituta que ao se render ao Deus dos hebreus, a sua vida é mudada e a sua história entra na história do mundo. Vamos ver agora a história dessa mulher que mudou, que deixou sua vida ser mudada por Deus, que mudou a história também dos hebreus. Meu Deus do céu. Que lição para nós. Terceiro tópico, Raabe, uma heroína da fé. Vou repetir. Raabe, uma heroína da fé. Olha só. Uma ex-prostituta, ela agora fica conhecida como a heroína da fé. Então, vamos agora partir para esse terceiro subtópico. Cadê a Larissa? Não comentou? Ninguém comentou aí? Estão acompanhando? Estão vivos? A aula foi bem rápida hoje. Não sei se eu corri muito, mas o assunto aqui é bem explicado, então não tem como ficar se detendo muito. Ok, já que ninguém comenta, então vamos continuar. Raabe, uma heroína da fé. Primeiro subtópico, uma mulher de fé.
A figura de Raabe surgiu de um modo inesperado na história dos hebreus. Para demonstrar que Deus é soberano, Raabe, desculpa, deixa eu ler aqui novamente para que não haja uma má interpretação. Vamos lá. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Está em Hebreus, capítulo 11, verso 31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá. Olha aí, vamos ver agora a genealogia de Raabe. Casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo a sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se antecedente do Senhor Jesus. Aleluia! Quando você lê Mateus capítulo 1, onde vai falar da genealogia, até chegar ao nascimento de Jesus, essa mulher vai ser citada. Uma ex-prostituta que agora entra na história do mundo, na história do povo hebreu, como de sua linhagem vem reis, como já falei, vem o nosso Cristo. O interessante é frisar que as pessoas acham que por pregarmos a palavra, estamos julgando. Aí usa o texto bíblico, não julgueis para que não seja julgado e tal, blá, blá. Só que ao pregar a palavra de Deus, estamos expondo o certo e errado. Aí é com você querer aceitar ou não. Mas ao aceitar, a Bíblia diz, né, vinde como estais. Mas ao aceitar essa palavra, obrigatoriamente, a palavra de Deus ela tem que ser posta em prática. Consequentemente, haverá mudança. Então, Raabe era uma ex-prostituta. Deus não escolheu por causa de suas atitudes promíscuas, ou seja, deitar com um e com outro. Não. Deus escolheu pela sua fé. Deus a aceitou pela sua fé nele. Ao acreditar que aqueles 2 espias estavam ali para a conquista, e ela, ao invés de entregar esses espias à morte, ela prefere esconder esses espias, porque acreditava agora de fato no Deus verdadeiro. Então, quando nós esquecemos do que éramos antes, que infelizmente as pessoas têm hoje como orgulho, que eu fui isso, que eu fui aquilo, mas não se orgulhe do que é hoje. Precisamos esquecer daquilo que fomos um dia, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. Então, quando Raabe ela se decidiu seguir ao Deus dos hebreus, ela já deixou o seu passado para trás. Então, Deus não a escolheu porque ela era uma prostituta. Deus a escolheu porque ela se decidiu a seguir a Deus. Nesse exato momento, um dos espias, ou melhor, antes, né? Mas quando os espias chegam, ela revela ou declara a sua fé. Então, é um ponto a se pensar e se analisar. Então, Deus não a escolhe porque ela era prostituta, ou seja, como tem um versículo que vai ser já citado, vá em paz e não peques mais. Pecou até aqui? Beleza. Mas no momento que aceita Jesus, a ordem é, não peques mais. Vamos ver já. Segundo subtópico, uma mulher de estratégia. A mentira, vamos lá, vamos atentar. Já comentei um pouco, mas para ficar mais claro, tá bom? A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Ou seja, foi a única coisa, foi o único, vamos dizer assim, a única estratégia que ela tinha no momento para livrar os espias foi mentir. Porque ela não conhecia de fato as leis de Deus. Ela só ouvia falar desse Deus. Ok?
Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Aí vai aqui dar alguns exemplos, eu vou acrescentar um que muitos não acham, mas eu particularmente eu acho sim que não foi mentira, foi apenas o uso de sabedoria. Como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto, está em Gênesis 22, versículos 7 e 8. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém, está em João capítulo 7, versículo do 2 ao 10. E o outro que eu vejo como estratégia também foi com Abraão. Quando Abraão vai ao Egito com sua esposa Sara, ele fica com medo de matarem ele para ficarem com a sua esposa. Então ele pede que Sara omitisse, não mentisse, mas omitisse, dizendo que Sara era sua irmã. De fato, Sara era irmã de Abraão, por parte de pai, se eu não me engano. Parece que é irmã de Abraão por parte de pai. Um negócio assim. Então, eles eram irmãos. Quando Sara fala para o rei do Egito, fala para Faraó, se eu não me engano era Abimeleque, quando fala que ela era irmã de Abraão, não estava mentindo. Estava omitindo. Abraão usou de estratégia para não morrer. Então é mais um caso que quando nós conhecemos a verdade, nós não recorremos para o erro da mentira. Procuramos estratégias agora para fugir de situações perigosas. Mas como Raabe não conhecia as leis de Deus, vivia uma vida promíscua, sua vida praticamente toda, então a única saída que ela teve, né, o único motivo que ela teve foi mentir. E frisando, não foi por causa da mentira de Raabe que Deus a escolheu, hein? Vamos continuar aqui. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Olha aí. Não porque ela era prostituta ou porque ela mentiu. Muitos mal interpretam o texto bíblico ao seu bel prazer e agora vão mentir porque Deus abençoa, vão ser prostituta ou fazer horrores porque Deus gosta de pessoas assim. Jesus, de fato, o próprio Jesus andava com pecadores porque ele dizia que quem é são não precisa de médico, né? Não precisa de remédio. Mas o fato não é você se manter impuro para sempre. Quando você tem um encontro real com Deus, a sua vida é impossível ser a mesma. Quando você põe a palavra de Deus agora como sendo o seu manual de fé, de vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, aquilo que você vivia antes, você passa a não fazer mais. E isso vai gerando uma mudança em você. Então, repetindo, quando Raabe decide seguir o Deus dos hebreus, ela se torna agora uma ex-prostituta, uma ex-mentirosa, uma ex-lá qualquer coisa. Mas agora ela vive uma vida agora reta, ou vai viver uma vida reta e santa perante o Deus dos hebreus. Continuando, desculpa. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a palavra. Abençoa-nos e diz, vai e não peques mais. Está em João, capítulo 8, versículo 11, onde eu falei, que é justamente na história da mulher adúltera. Só frisando aqui, não é Maria Madalena, hein? Não vá cair nessa de ouvir e sair falando, sair pregando aquilo que você ouviu antes de conferir diretamente na Bíblia. Então, Maria Madalena não foi a mulher pega no ato de adultério. Dai Souza, seja bem-vinda. Então, neste caso aqui, a mulher pega no ato de adultério. Jesus não defendeu o seu adultério, não defendeu o seu pecado. Jesus defendeu a vida dela, porque ela estava prestes a ser morta por pessoas que também tinham erros e pecados. Matavam por matar, mas não visavam a mudança da pessoa, mas visavam se cumprir uma lei só por cumprir,
mas não para agradar a Deus. Então Jesus começa a escrever no chão. Não se sabe o que ele escreveu, mas ele declara: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos reconheceram que eram pecadores. Repetindo, Jesus não a protegeu porque ela pecou ou porque não protegeu o pecado dela. Não nos dá o motivo de agora vamos ser pecador porque Jesus nos ama, porque estamos pecando. Não é isso. Michele Silva, seja bem-vinda. Mais uma vez, Jesus protegeu a vida dela. E o ponto importante aqui, a palavra-chave é: vá em paz e não peques mais. Esse é o ponto-chave. Muitos falam, não, Jesus falou, vinde como estais. Ok, certo, bíblico, está na Bíblia. Mas a questão é, vá em paz e não peques mais. Vinde como estais, prostituta, homossexual, ladrão, traficante, o jeito que você quiser, pode vir. Mas no momento que você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia agora é o seu manual. Você deve seguir os preceitos bíblicos. E é justamente esses preceitos bíblicos que irão mudar a sua vida. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por causa da justiça. Até Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, o amor de Deus, a graça de Deus, ela é tão imensa que quando pecamos, o amor de Deus sobrepõe o pecado, nos salvando, nos protegendo da morte, até então física, né? Nos protegendo, mas para que haja em nós tempo para nos arrependermos e reconhecermos esse erro. Aí sim, quando nós reconhecemos esse erro, somos livres da condenação eterna. Então, Deus não levou em consideração a mentira de Raabe. Deus levou em consideração o desejo dela de seguir a Cristo, de seguir a Deus, de salvar os espias, de agora fazer parte agora da família hebreia, né? Vamos dizer assim. Então, Deus viu o desejo no coração dela e a livrou por causa da sua misericórdia de não ter matado ela por causa da mentira. Tá conseguindo compreender aí, né? Alguém aí para comentar alguma coisa, se tiver com dúvidas, se estiver falando muito rápido. Quero ser bem sucinto nas minhas palavras, bem objetivo, para que não haja nenhum equívoco aqui, ok? Desculpa. Terceiro subtópico. A mulher do fio de escarlate. Desculpa-me. A história de Raabe prefigura um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Em João capítulo 3, verso 16, famoso João 3,16. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. Escarlate quer dizer cor vermelha. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Glórias ao nome de Jesus. Então, vários tipologias, várias coisas que aconteceram no Antigo Testamento apontavam para o nosso Cristo. Uma delas, esse fio de escarlate, né, que fazia
referência à cor vermelha, justamente ao sangue de Jesus, que seria vertido na cruz para a remissão agora de fato dos nossos pecados. Pense, como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus? Ponto importante. A honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Repetindo, a honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Interessante, né? Então, Raabe, ela foi um modelo. Jean Iveson, seja bem-vindo. Raabe foi um modelo usada agora para mostrar o amor de Deus que estava sendo entregue a todos, como alguns judeus acreditavam que a salvação era só para eles, mas Deus vinha sempre mostrando que a salvação estaria disponível a todos aqueles que se arrependessem. Então, resumão de tudo que a gente vem vendo, Raabe não foi escolhida porque era prostituta ou porque mentiu. Foi porque ela se decidiu, se arrependeu do seu passado e decidiu seguir ao Deus dos hebreus. Esse Deus que nós cremos, é o Deus que nós cremos. É o Deus dos hebreus, Deus de Israel, a qual, a partir de Raabe, a sua fé, a sua perseverança, veio o nosso Cristo, o nosso Salvador. Mais uma vez, você pode ler Mateus capítulo 1, falando sobre a genealogia, e vai citar o nome de Raabe. É onde Deus pega aquilo que ninguém dá nada. Aleluia, Jesus. É por isso que eu sirvo a esse Deus, porque ele pega aquilo que é lixo e transforma em luxo. Aleluia. Deus pega aquele que era menosprezado da sociedade e faz estar no lugar de destaque, seguro e elevado, por causa não das nossas obras, mas por causa de suas misericórdias. Porque se fosse por causa das obras de Raabe, ela teria sido morta, porque ela mentiu, não teria sido salva, mas por causa da misericórdia de Deus, Deus não levou em consideração o seu pecado, mas sim a sua perseverança e a sua fé de agora ser salva pelo Deus dos hebreus. E não só ela, mas toda a sua família, toda a sua casa foram salvas. Me lembrei agora da história do carcereiro, né, que prenderam ali, que estavam vigiando Paulo e Silas, quando o terremoto acontece, que eles estavam todos livres. O carcereiro ia se matar, porque a pena para aquele que deixasse um prisioneiro escapar seria a morte, mas Paulo não deixa. E ele fala assim, como é que eu posso ser salvo? Aí Paulo declara, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A atitude de Raabe não só salvou a vida dela, mas salvou toda a família. Então creia, tudo que você vem passando, tudo que você vai passar, fica firme com Cristo, porque não só haverá salvação para você, mas haverá também salvação para toda a sua casa. Glória ao nome de Jesus. Tem um ponto aqui bem interessante, já estou correndo aqui para o encerramento, para a conclusão, mas tem um subsídio aqui muito interessante, porque ela vai nos ajudar e também vai contribuir conosco agora, mas também vai contrariar aqueles que acham que essa é mais uma historinha da Bíblia, é mais uma historinha inventada. Preste bem atenção. O local da antiga Jericó foi cenário de considerável atividade arqueológica durante o século XX da nossa era. Preste atenção. Essas escavações atingiram os níveis de habitação de até pelo menos o 5º milênio antes de Cristo, indicando que esse local era o mais antigo de todo o Oriente Próximo.
Enquanto outros povos estavam apenas no início de uma vida e comunidade localizada, em vilas desprotegidas, os habitantes da era neolítica de Jericó estavam vivendo numa cidade murada, cuja área cobria cerca de 8 acres. As evidências de uma atividade comunal neolítica precedente à atividade cerâmica se avolumaram com a descoberta em 1956 de um grande fosso de defesa, com cerca de 30 pés de largura, escavado a uma profundidade de 8 pés no leito rochoso. Sobrepondo-se a esse fosso, existia um muro com 18 pés de altura, sobre o qual havia sido erguida uma fortaleza circular de pedra. Aleluia. Tudo isso a arqueologia vem provando, viu? A cultura desse período era do tipo de irrigação, capaz de produzir grãos como cevada, trigo e frutas subtropicais, inclusive figos, tâmaras e uvas. Sua importância estratégica já havia sido estabelecida na antiguidade remota, pois montava sentinela sobre uma das mais importantes e permanentes passagens através do Rio Jordão. Harrison, Templos do Antigo Testamento, um dos livros da CPAD. Meu Deus do céu! Se tem uma ciência que se aproxima da religião, vamos dizer assim, é a arqueologia. Eu acabei de ler dados, fatos, não é teoria, como muitos acham que a Bíblia é apenas teoria escrita por homens inventados. A arqueologia comprova que existia um local com grandes muralhas. Tudo aquilo que a Bíblia vem descrevendo, a arqueologia comprova. Se você é adepto da ciência, a ciência comprova que Jericó de fato existiu. Ô glória, eu sempre acreditei desde a minha infância, mas com fatos, minha fé, a minha crença vai lá nas alturas, mesmo se não pudessem provar, mas a minha fé me provaria tudo isso. Mas para aqueles que não têm fé nenhuma, não acreditam em nada, é cético, contra fatos não há argumento. O que me chamou a atenção aqui, só para a gente já correr para a conclusão, era um lugar que tinha grãos de cevada, de trigo, frutos tropicais, inclusive figos, tâmaras e uvas. Atente para esses 3 frutos, que é justamente os frutos que comprovam o que Deus prometeu para Abraão, que Deus daria uma terra que manava leite e mel. Não é mel da abelha literal, vai ter sempre mel de abelha, não. Mel está falando de fruto, de açúcar, né? Matéria-prima, açúcar, tudo aquilo que a gente pode retirar o açúcar. Então, era um lugar, figos, tâmaras e uvas. Manava, era à vontade, não tinha... Pra você ter ideia, quando foram espiar a terra, vieram com um cacho de uva, 2 homens segurando de lado e de outro, com um pau, né? Um cacho de uva enorme. Só 2 homens eram capazes de sustentar aquele cacho de uva. Então, era em abundância. Então, quando Deus declarou para Abraão que a terra manaria mel, tá aí, figos, tâmaras e uvas. Mas, Luan, e o leite? Era uma região muito boa de irrigação, como diz aqui, produzia grão, cevada, trigo. Então, capim era à vontade. Então, leite vinha nada mais, nada menos das ovelhas. Uma cidade que manava leite e mel. As ovelhas eram férteis. Então, manava leite à vontade. E o mel é os frutos, é as frutas. Oh, glória ao nome de Jesus. É só um spoiler, tá? Eu não prestei atenção se vai ter essa explicação nas lições posteriores, mas eu não podia deixar escapar, não. Vamos lá aqui partir para a conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, entendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz ou a prostituta.
a qual, pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então, que lição hoje aprendemos sobre a preparação da conquista e algo inusitado, Deus usando o improvável para provar que para Ele nada é impossível. Espero que vocês tenham compreendido, tenham acompanhado. Essa live ficará salva. Com certeza o meu comentário vai estar aberto aí. Quem assistir posteriormente pode comentar, pode perguntar, vai no meu Messenger. Fique à vontade. Quem quiser também essa lição, eu tenho ela em PDF para acompanhar a lição 4, pode também me pedir que eu mando com certeza. Que aproveitando, domingo que vem, às 3 horas, às 15 horas e 30 minutos, estaremos com mais uma EBD Live, com mais uma participação especial, agora do meu amigo Écio, da Assembleia de Deus, Bela Vista 1, Parnamirim, outro professor também que marcou a minha adolescência na EBD. Será uma enorme honra recebê-lo em mais uma EBD Live. Então, se preparem para domingo que vem, às 15 horas e 30 minutos, mais uma EBD Live. Muito obrigado pela participação de vocês, todos que comentaram. Gisele, minha querida, chegou já no finalzinho, mas ficará salvo aí para você acompanhar. Espero ter contribuído para a vida de vocês em um presente século, que muitos acham que a Bíblia é ultrapassada, mas hoje adquirimos lições e aprendemos que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.